Bom, então hoje, pessoal, nós vamos falar aí sobre o escritor, né, e prêmio Nobel francês Albert Camus. Tá? O Albert Camus, ele vive aí na França, perdão, ele vive na França boa parte do século XX, mas ele é originário da Argélia, né? Então ele é um cidadão franco-argelino, né? E argelino, então, radica-se na França, tá? O Albert Camus, ele vive entre 1913, nasce em 1913, portanto, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, e isso é relevante, tá? E vem a falecer aí em um trágico acidente de carro no ano de 1960. Então, o Albert Camus, ele morre jovem, né? Morre aí com cerca dos seus 47 anos. Bom, bom, o Albert Camus, ele próprio não se dizia um filósofo, tá? O Albert Camus, ele não se considerava um filósofo. Ele mesmo dizia, olha, eu não acredito na razão em nenhum outro tipo de sistema, né? Então, eu dificilmente poderia ser classificado como um filósofo. Ele também não escrevia como filósofo, né? Ele também não, não escrevia suas obras como filósofo. Na verdade, ele escrevia romances, né? E a partir desses romances é que se pôde extrair aí basicamente a filosofia do Albert Camus. Vale ressaltar também que o Albert Camus também não se considerava um existencialista, né? Ele não se considerava um existencialista porque ele dizia, olha, as minhas obras, elas são uma crítica ao existencialismo, né? Tanto ao existencialismo cristão, e aí nós temos o exemplo do Kierkegaard, tivemos aula do Kierkegaard, quanto o existencialismo ateu, né? A exemplo aí do Heidegger e do Sartre, né? Ele diz, olha, o existencialismo cristão, no final das contas, ele atribui o sentido da vida a Deus. Né? E eu até entendo que exista esse posicionamento, mas discordo. E ele vai dizer que o existencialismo cristão, ele atribui o sentido da vida e da existência humana a uma construção histórica, né? Uma construção histórica que sempre está se manifestando, né? Ela nunca é acabada, o ser humano nunca é acabado, nunca é pronto, nunca é dado, nunca é feito. Então ele também diz, olha, eu também entendo a relevância da história na nossa construção, mas eu também discordo absolutamente do existencialismo cristão e do existencialismo ateu, tá? E aí na figura desses principais filósofos existencialistas, né? O Kierkegaard, o Sartre e o Heidegger. Bom, e o Albert Camus, ele foi um amigo próximo, tá? Um amigo próximo do Jean-Paul Sartre, tá? E as pessoas tendiam a atribuir uma espécie de parceria de pensamento, né, entre os dois, né? Talvez por essa amizade, talvez por algumas similaridades no pensamento dos dois, né? Mas o Albert Camus, ele tendia a ter uma visão bastante diferente e até radical com relação ao Sartre, tá? Bom, o Albert Camus, o que vai aproximar ele dos outros existencialistas e o que faz com que muitos considerem o Albert Camus um filósofo existencialista é, sobretudo, o fato de Camus admitir, como outros filósofos, tá? O fato de admitir, como outros filósofos existencialistas, a existência do absurdo humano. Quer dizer o quê? Né? O ser humano trabalha, acorda de manhã, vai para o trabalho, chega em casa, cumpre com seus deveres, tem o seu marido, tem a sua esposa,
paga suas contas, paga os seus impostos, recolhe dinheiro para a aposentadoria, tem amores, tem dores, briga, tá? Compra uma casa, viaja, compra um carro, constrói um modelo de vida, assim como todos os outros. E aí, de repente, esse ser humano, ele é tomado pelo absurdo da existência. Esse ser humano é tomado por uma apatia, por um tédio diante de todas as coisas, por uma falta pela falta de pertencimento, né, diante do mundo. É um sentimento de estrangeirismo. É como se o ser humano se sentisse estrangeiro de si mesmo. É aquele momento da nossa vida em que a gente olha para as coisas à nossa volta, para aquilo que temos, para aquilo que construímos, para as pessoas que estão à nossa volta, né? E simplesmente pensamos, bom, qual que é o sentido disso tudo? Por que isso tudo? Nós vivemos, construímos e depois simplesmente morremos. A morte para o Albert Camus é, de fato, um momento em que o ser humano se depara com esse absurdo, né? Então, sempre que o ser humano se depara com a morte, ele se depara com esse absurdo. E aí é muito importante lembrar que o Albert Camus viveu em um momento em que deparou-se muito com a morte. O Albert Camus nasceu em 1913. O pai do Albert Camus morre na Primeira Guerra Mundial. O pai do Albert Camus morre na Primeira Guerra Mundial numa das piores batalhas da história, né? A Batalha do Rio Marne. E na Batalha do Rio Marne, em anos de batalha, cerca de 1 milhão de soldados morreram. Ingleses, franceses, alemães. E foi uma batalha inconclusiva. Foi uma batalha em que não houve um vitorioso definitivo, em que não houve uma conquista de território, em que não houve uma prevalência de uma nação sobre outra. Simplesmente 1 milhão de pessoas morreu. 1 milhão de pessoas morrendo era um número de pessoas que morreram durante todo o século XIX, em todas as guerras na Europa reunidas. Só na segunda metade da década de 1910, na Batalha do Rio Marne, em uma batalha só na Primeira Guerra Mundial, morre tudo isso de gente. Então é um choque para a humanidade. É a primeira vez que surge uma guerra tão violenta, né? É o que se chama uma guerra industrial, com armamentos tão tecnológicos e tão destrutivos, que reduz a importância do ser humano, que reduz demais a importância do ser humano, que revela a fragilidade do ser humano. Depois vem a gripe espanhola, depois veio o período em que morreram milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo. Depois vem o período dos conflitos entre guerras, né, em que algumas nações aí ficaram miseráveis. A Alemanha é uma dessas nações que fica totalmente miserável, né? Depois vem a Guerra Civil Espanhola, em que também pelo menos 1 milhão de pessoas morrem. E aí vem a Segunda Guerra Mundial, né? Em que dados podem dizer aí que mais de 60 milhões de pessoas morreram, sem contar uma série de mortes aí em decorrência de toda a pobreza, a miséria, tá? E a violência causada pelas guerras, pela doença, pela crise. Então, a gente pode contar aí que nos anos de 1914 até 1945, da humanidade, foram aí 31 anos que, com certeza, a vida humana tinha muito pouco valor e que se morreu muita gente com muita facilidade. Lembrando, nesse período teve também o Holocausto,
né, que foi o massacre dos judeus nos campos de concentração. Então foram aí bem 30 anos de horror, tá? Foram 30 anos em que a fragilidade humana estava muito exposta, sobretudo para os europeus nesse momento. Então, o Albert Camus, ele também vive numa realidade em que ele se depara constantemente com o absurdo da existência, em que ele se questiona frequentemente, mas e aí, qual que é o... Qual que é isso, exatamente, Zimar? A imaginação oferece às pessoas consolação por aquilo que não podem ser, e humor por aquilo que efetivamente são. Exatamente. Bom, então aqui o Albert Camus, ele, ele se depara constantemente com esses sentimentos do absurdo da existência humana. Tá? E para ele, ele se pergunta, bom, o que faz o ser humano então se deparar com esse absurdo, né? Bom, primeira coisa de tudo, ele vai dizer que existem dois aspectos a serem considerados muito importantes. O primeiro deles é o universo. O primeiro desses aspectos é o universo. O segundo desses aspectos é o homem, né? O ser humano. Ele vai dizer, olha, o ser humano, a nossa razão, ela tenta de todos os meios criar conceitos, tenta racionalizar, tenta compreender o ser humano, tá? Perdão, o universo. Tenta criar um funcionamento, um sistema lógico de funcionamento do universo. Só que o universo, ele é algo, né, infinito, absoluto. O universo é algo absoluto, é algo infinito. E nós, seres humanos, sempre tentamos criar um sistema racional, ou racionalizar essa ideia de universo, criar uma lógica para o universo, mas essa lógica sempre é desfeita. O universo sempre desfaz isso. O universo sempre surpreende. A natureza sempre surpreende o ser humano. Ela é absoluta. E, por outro lado, o ser humano, né, que é o mistério da existência em si. Porque é isso. Nós não escolhemos nascer, para o Albert Camus. E tampouco escolhemos não morrer. Nós não escolhemos nascer e, invariavelmente, tá? E com toda certeza, uma hora nós vamos morrer. O que a gente pode fazer é, eventualmente, decidir morrer mais cedo, é se suicidar, ou o que a gente pode fazer é se cuidar ao máximo para chegar o mais longe possível. Mas, de alguma forma, é inevitável. Uma hora a gente vai morrer. Então, o Albert Camus está dizendo o que para a gente? O Albert Camus está dizendo que não tem jeito, né? Que a gente tenta racionalizar o universo, a gente tenta compreender, criar conceitos, mas o universo é absoluto, ele sempre nos surpreende. E nós, como seres humanos, também somos um fenômeno incompreensível. Nós não sabemos por que nós estamos aqui. Estarmos aqui não é uma escolha. Não depende de uma lei de causa e efeito que dependa diretamente de nós. Eu não fiz algo para estar aqui. Eu simplesmente, num certo dia, me deparo que eu existo. Em algum momento eu me deparo que eu existo. Eu percebo que eu existo.
Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, mas em algum momento você percebe que existe. E, em algum momento, você percebe que uma hora você vai embora, que uma hora tudo isso vai acabar. Então ele vai dizer assim, que quando o universo e ser humano, né, o universo e homem entram em choque e gera essa percepção, né? Então gera essa percepção do absurdo da existência, de que você não consegue entender racionalmente e nem faz sentido a existência de um universo. Tampouco faz sentido a existência de um ser que consegue, em alguma medida, racionalizar tudo isso, que consegue, em alguma medida, entender tudo isso, mas que ainda assim, mesmo com os conceitos e com a lógica que cria para tentar entender tudo isso, é invariavelmente surpreendido. E todas essas convicções sobre o universo e o homem caem por terra quando o ser humano se depara com o absurdo de sua existência. É como se ele dissesse para a gente, olha, a existência é um acaso. A existência do universo, a existência do ser humano é um acaso. Né? Esse é o sentimento de absurdo. E aí, quando o ser humano cai nesse sentimento de absurdo, nada mais faz sentido. Se a existência do universo não faz sentido, se a própria existência nem dependeu de si mesmo, e aí também não faz sentido, sobretudo diante da eternidade do universo, então todas as outras coisas não fazem sentido. O meu marido, a minha esposa, o meu namoro, a aula do professor Virgílio, a pandemia, o Bolsonaro, os mortos de coronavírus, nada faz sentido. Diante da eternidade e da infinitude de todo o universo, e diante do fato de que não escolhemos estar aqui, e tampouco podemos escolher quando vamos embora, e com certeza sempre iremos embora, nada faz sentido. E a gente pode transmitir isso muito para a nossa existência, viu, pessoal? Olha só que interessante, a nossa vida está correndo normalmente. Né? Lembra? 2019 passou, e de repente todo mundo animado com 2020, 2020 vai ser um ano maravilhoso, isso e aquilo, e o ano correndo naturalmente, todo mundo feliz, todo mundo empenhado, todo mundo empolgado com o ano de 2020. De repente, não. Em alguns dias começam a sair as notícias da pandemia, e no dia 16 de março, o governo de São Paulo decreta aí o isolamento social, as escolas fecham, e de repente estamos aí, ó, desde o dia 16 de março, né, fechados em todas essas incertezas já há quase 4 meses, né? E de repente tudo que você tinha planejado, se você tinha planejado casar, se você tinha planejado comprar uma casa, se você tinha planejado viajar, se você tinha planejado começar uma nova faculdade, se você tinha planejado terminar uma faculdade, tudo que você achava que tinha controle sobre, o universo foi lá e desfez. E aí, de repente, pessoas que você conhece, ainda isso não começou a acontecer com a gente, mas de repente, pessoas que nós conhecemos vão começar a morrer. Ou vão começar a se debilitar, a ficar muito doente. E aí o Albert Camus vai dizer, olha, é nesse momento que nós somos pegos pelo absurdo da nossa existência. É nesse momento que nós nos damos conta de o quão caótica é a nossa existência, e quão absurda é a nossa existência. Tá?
E aí é nesse momento que o Albert Camus vai dizer que nós nos sentimos, então, estrangeiros de nós mesmos. É como se nós nos sentíssemos estranhos em nós mesmos. Nós mesmos. É como se tudo aquilo que há pouco tempo atrás fizesse sentido, tudo isso torna-se estranho. É a ideia do estrangeiro para o Albert Camus, tá? Que inclusive pode-se extrair essa ideia do livro O Estrangeiro, né? Do Albert Camus. Então, o Camus vai dizer que esse sentimento, e aí para muitos é conhecido como o absurdismo, tá? Isso ocorre com todos os seres humanos. E isso ocorre com a simples constatação diante do universo e do ser humano, tá? Bom, além disso, o Albert Camus, tá? Ele vai fazer algumas críticas, né? Ele vai fazer algumas críticas aí ao existencialismo e ele vai fazer algumas críticas também, né, à procedência humana diante disso tudo. E aí, óbvio, ele vai buscar a sua verdade dentro disso, tá? Talvez ele não esteja aqui buscando um sentido da vida, mas ele esteja buscando uma verdade diante desse absurdo, tá? Bom, e aí quando ele se depara, então, quando o Albert Camus mostra para a gente o absurdo da existência, e mesmo quando nós percebemos o absurdo da existência, em qualquer situação das nossas vidas, o Albert Camus vai falar, olha, diante de tudo, da infinitude do universo, da inexplicação da existência humana, do acaso, do absurdo disso tudo, né? O Albert Camus vai dizer, olha, a única pergunta verdadeiramente séria é a questão do suicídio. Então, se tudo isso é um grande absurdo, se tudo isso, se nada faz sentido, se nada importa, se vamos deixar, se isso tudo vai se extinguir, né? Se vivemos um grande absurdo, um grande acaso, e não podemos ter certeza do depois, né? Porque o que é a morte para nós? Se a gente não consegue, então, ter certeza sobre o que é a morte, sobre o que tem depois, então o que importa morrer agora ou morrer daqui a 50 anos? Ou o que importa essa diferença, né, diante da eternidade do tempo? Morrer agora ou morrer daqui a 50 anos? O eterno será o mesmo para todos. A eternidade tem o mesmo tamanho para todos nós. Então, diante disso tudo, o Albert Camus vai dizer, olha, então a única questão filosoficamente séria aqui é a questão do suicídio. Ninguém se mata por causa... Ele não vai dizer isso, eu estou dizendo, tá? Ninguém se mata por causa do mito da caverna, ninguém se mata por causa do imperativo categórico, mas as pessoas se matam, sim, por causa do absurdo da existência. Muitas pessoas se deparam com o absurdo da existência e podem acabar se matando, sim. Então, essa é uma pergunta essa é a única pergunta verdadeiramente séria, né? Por que diante do absurdo nós não nos suicidamos? Bom, então porque diante do absurdo a gente simplesmente não tira a nossa vida, se nada faz sentido. E aí o Albert Camus vai fazer críticas, né? Bom, ele vai dizer, olha, as pessoas elas se suicidam de diferentes maneiras. Tem pessoas que simplesmente tiram a vida, simplesmente tiram a própria vida. Isso o Albert Camus vai chamar de suicídio pessoal. Tá? É quando você retira a própria vida. Mas o Albert Camus vai dizer também que existe um suicídio, o qual ele chama de suicídio suicídio político, perdão. Esse suicídio político é quando as pessoas se apegam
fortemente as suas ideologias ou as suas utopias políticas e defendem aí com unhas e dentes a ilusão ideológica, a ilusão política, a ilusão utópica ao qual se agarra, né? E não se dão conta que mesmo que possam atingir esse mundo utópico, mesmo se pudessem atingir a utopia política a qual se agarram, ainda assim o sentimento do absurdo tomaria conta das pessoas. Mesmo se vivêssemos num mundo perfeito, mesmo se vivêssemos num mundo onde houvesse distribuição de riqueza igualitária, mesmo se vivêssemos em um mundo sem crime, um mundo em paz, um mundo sem guerras, um mundo com a cura das doenças, um mundo onde houvesse saúde plena para todos, moradia, educação, mesmo se vivêssemos um mundo ideal e perfeito, ainda assim o absurdo da existência tomaria conta de nós. E aí, o Albert Camus ele não está dizendo que é errado você ter um engajamento político, ele não quer dizer isso. O Albert Camus, pessoalmente, ele não era contra o engajamento político, a luta política, a luta por uma transformação social. Não é esse o caso. Mas o Albert Camus ele quer dizer o seguinte para a gente, que não adianta nada nós nos iludirmos com um modelo de existência perfeito, que podemos transformar algo, sendo que o absurdo da existência sempre estará lá. Ainda assim, a existência não fará sentido. Isso é só uma forma de desviar, é só uma forma de criar um apego agradável, um sentido agradável para a sua vida. É uma espécie de ilusão, então é uma espécie de você se suicida politicamente, você, quer dizer que você se aliena ou você se ilude para criar um sentido que é apenas agradável, mas que não é verdadeiro. E aí, o outro suicídio é o que o Albert Camus vai chamar de suicídio filosófico. É quando você se apega a um sentido de existência metafísico, a fim de criar também um sentido agradável para a sua existência. Quando você atribui um sentido para a sua existência, mas não entendendo e vivendo a verdade da existência. É quando você atribui um sentido metafísico para a sua existência. E aí ele vai criticar, por um lado, né, o existencialismo de Kierkegaard, que é o existencialismo cristão, né, em que Kierkegaard diz o seguinte: quando nós nos deparamos com a angústia da existência, né, e o Kierkegaard ele vai chamar de angústia, o Kierkegaard ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, quando nós percebemos que Deus é infinito, é eterno, é absoluto, é onipotente, onipresente, onisciente, e nós somos seres finitos e limitados, que uma hora vamos morrer, tá? Nós caímos em angústia. E nós sempre existimos nessa angústia, porque somos nós, limitados diante de um ser ilimitado. E aí tentamos racionalizar Deus, mas isso é um grande erro do Kierkegaard. E aí ele vai dizer que, em algum momento, quando o ser humano vive essa angústia, chega nesse ponto mais alto da angústia, é quando pode ocorrer o salto na fé. Esse salto na fé é quando o ser humano percebe toda a falta de sentido de existência e busca um sentido apenas na fé transcendental, na fé, naquela coisa metafísica da fé, naquela coisa transcendente da fé, em que você vive, tá? Essencialmente, inteiramente pela fé, sem se preocupar muito com que,
sem se preocupar com o que a sociedade pensa, o que a sociedade faz, o que a sociedade está pensando. Né? Então, você dá um salto na fé. E aí o Camus vai dizer, olha, esse é um tipo de suicídio filosófico, né? Porque o sujeito ele não está agarrando a verdade da existência. O que o sujeito está fazendo é apenas criando um sentido agradável para a sua existência. Ele diz, tudo bem, existe um problema essencial nisso, mas não é o que eu quero. Eu quero me agarrar, eu quero poder me agarrar no abismo, do absurdo da minha existência. Ele vai dizer, olha, o absurdo da minha existência é como se fosse um abismo infinito. E é nisso que eu quero viver, é nisso que eu quero me agarrar. Eu não quero criar um sentido de existência. E ele vai dizer também que o suicídio filosófico também é encontrado no existencialismo de Sartre, no de Heidegger, em que os dois essencialmente vão dizer que o ser humano são seres em construção, que são seres que se deparam aí com a grandeza do ser, né? É o ser humano na sua totalidade, que é o ser humano na história, é o ser humano antes, é o ser humano agora, é o ser humano depois, é o ser como um todo, digamos assim, e nós entendemos que esse ser, no caso nós, que é o ser aí, ele é um ser limitado. E aí, quando a gente olha a totalidade de tudo, nós nos sentimos menores. E isso pode gerar uma crise diante de nós. E essa crise existencial aí para o Heidegger, né, o absurdo para o Sartre, tá? Ela pode possibilitar uma construção de si. É quando você observa que você quando você observa que aspectos em volta de você fazem você acreditar que isso que está em volta de você é você. Como você foi criado, a sociedade que você vive, a cultura que você vive, o tempo histórico que você vive, a família em qual você cresceu, a forma como você foi educado, a língua que você fala, as pessoas que você gosta, a sua formação acadêmica, a sua situação profissional, são todas coisas que estão em volta de você em que você acredita ser essas coisas, mas são coisas que estão entulhadas sobre o seu ser. E você percebe que nada disso faz sentido diante da crise existencial, porque você percebe a infinitude, ou o quão absoluto é o ser, e aí você consegue desentulhar essas coisas de cima de si para construir um ser autêntico. Essa é a visão mais do Heidegger, tá? Mas o Sartre, ele parte de um princípio parecido, né? Ou ele tem aspectos parecidos nisso tudo. E aí, isso é também um suicídio filosófico do Camus. Isso também é uma forma de atribuir um sentido, é você atribuindo um sentido para a sua existência. Então, isso pode ser no sentido, pode ser tanto no sentido cristão, do existencialismo cristão, quanto no sentido do existencialismo ateu / sócio-histórico. Então, Albert Camus vai dizer, não, eu não quero nada que conforte a minha existência. Eu não quero encontrar um sentido de vida que conforte a minha existência. Eu quero, de fato, me agarrar sobre o absurdo. É viver o absurdo da existência. Eu quero viver dentro do absurdo da existência. Eu quero ter consciência desse absurdo da existência em todo momento, mas não no sentido de criar uma apatia, como quem diz, bom, tanto faz, então, se eu vou morrer hoje ou amanhã, nada importa, ou como quem diz, tanto faz, se eu tenho uma casa ou se eu não tenho, tanto faz, se eu tenho um emprego ou não. Ele não quer se agarrar no absurdo para viver na apatia. Ele quer se agarrar no absurdo para realmente viver a vida que ele tem que viver e como deve viver, mesmo sabendo que é tudo um absurdo. Porque essa é a grande questão, que quando a gente nota que tudo é um absurdo, a tendência é desistir de tudo.
ou a tendência é buscar um sentido agradável para a nossa existência. Ele vai dizer, não, eu não quero nenhuma coisa nem outra. Eu não quero cometer nenhum tipo de suicídio. Eu também não quero viver apaticamente diante dessa vida. Eu quero saber que ela é um absurdo, que ela não faz sentido nenhum, e mesmo assim viver nela todos os dias de forma mais intensa, de forma mais plena. Eu não quero a vida eterna. Eu quero uma eterna vivacidade. Quer dizer, eu quero estar vivo todos os dias em que eu viver. E eu quero estar vivo todos os dias em que eu viver na forma máxima, na forma mais plena possível. É como se ele dissesse essas coisas para nós. E aí, para defender esse posicionamento, o Albert Camus ele tem uma obra, que é a obra mais famosa dele, que é a obra que vem a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura em 1957, é o mito de Sísifo. Tá? Sísifo, ele foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra gigantesca do pé de uma montanha até o cume dessa montanha. Quando ele consegue chegar ao cume dessa montanha, a pedra cai. E aí, esse trabalho inicia-se novamente. Ele começa empurrando essa pedra gigantesca do pé da montanha até o cume da montanha. E assim, eternamente. Essa é a penalidade de Sísifo. Rolar a pedra todo dia, toda hora, incessantemente, do pé da montanha até o cume. Quando chega no cume, essa pedra cai e o trabalho inicia-se novamente. Quer dizer, ele vai comparar metaforicamente o absurdo da penalidade de Sísifo, o absurdo da pena de Sísifo, ao absurdo da nossa existência. É como se nós estivéssemos carregando pedras do pé da montanha até o cume, em um esforço muito grande para existirmos nesse modelo de existência ao qual existimos, para chegar no topo da montanha, essa pedra simplesmente cair, para simplesmente não servir para nada, para simplesmente você ter que começar a carregar essa pedra novamente. E é o sentido de nós nascemos, aprendemos, somos educados, aprendemos as nossas primeiras regras da sociedade, depois vamos para a escola, sofremos com as nossas notas, depois sofremos com os nossos amores de juventude, posteriormente vamos estudar, procuramos emprego, sofremos também nesse processo, mas também somos felizes, encontramos um amor, vivemos, casamos ou não, enamoramos ou não, construímos a nossa vida, uma casa, um trabalho, uma formação, sonhos, projetos, viagens, livros para ler, série para assistir, notícias da TV, todos os dias. Até que chega um dia, você morre. E como acabou a vida. Isso, para o Albert Camus, é a mesma coisa que empurrar a pedra do pé da montanha ao cume e iniciar esse esforço diariamente. Nós, assim como Sísifo, também somos penalizados. Tá? Nós também vivemos a penitência de Sísifo. Nós somos Sísifo, para o Albert Camus. A nossa existência é a penitência de Sísifo. E ela é um absurdo. Ela não tem sentido nenhum. Bom, diante disso, o Albert Camus vai falar, olha, imagina por um instante se Sísifo ele não está sendo penalizado. Imagina por um instante se Sísifo, na verdade, ele tomou
ele tomou consciência da sua penitência. Ele sabe que não tem como ele parar de rolar a pedra. Ele sabe que ele não pode fugir dali. Ele sabe que ele não pode simplesmente encostar na pedra, no pé da montanha e esperar o tempo passar. Ele sabe que não adianta ele segurar a pedra no cume da montanha quando ele arrastá-la, ou levantá-la, ou rolá-la até lá. Porque essa pedra vai cair. Não há nada que o Sísifo faça que altere essa realidade. Mas, imagine só que por um instante, então, o Sísifo ele tem consciência disso. E tendo consciência disso, de que ele não pode alterar sequer 1 milímetro, uma pequena cláusula da penitência de sua existência, imagina que então ele resolve fazer ou cumprir a sua penitência não pela obrigação de cumpri-la, não porque ele não pode alterar isso, mas porque ele quer cumpri-la, porque ele quer carregar essa pedra, porque ele quer levar essa pedra até o topo da montanha, e depois que ela cair, ele quer carregar de novo, e depois ele quer de novo. É como se ele estivesse se revoltando contra os deuses. É como se ele dissesse para os deuses: olha, eu não estou fazendo isso pela penalidade. Vocês não estão me punindo ao fazer isso. Eu faço porque quero fazer. Não faço pela penitência a qual me atribuíram. Isso para mim não é uma penitência. Agora, como não posso mudar, torna-se a minha vontade. A minha vontade é carregar essa pedra até o cume. A minha vontade é carregar até o cume novamente, e assim, incessantemente e eternamente. O meu coração pode se preencher apenas ao ver a tarefa cumprida, e se preencherá novamente apenas ao ter que recomeçá-la. Imagina se então nós, diante do absurdo da existência e de todas as coisas que não fazem sentido, nós também nos apegássemos na consciência de que nada faz sentido, mas de que queremos viver a vida sem sentido com o máximo de vivacidade, com o máximo de plenitude. Se um dia eu vou morrer, se um dia eu vou perder tudo isso, se eu vou me decepcionar, se o universo desfazer tudo aquilo que eu fiz, e se eu não posso ter escolhido estar aqui também, tampouco posso escolher não estar, eu vou fazer tudo aquilo ao qual está à minha frente para ser feito, da forma mais vivaz, da forma mais plena possível. Porque não há outra saída, não há um remédio, não há uma solução agradável, não há sentido para a nossa existência. Mas, quando nós tomamos consciência dessa falta de sentido e então desejamos cumprir com a existência e dentro de toda a sua falta de sentido, é a nossa atitude mais digna diante da vida. Qual que então é a atitude mais digna do Sísifo diante da sua penitência? É já que ele não consegue alterar nada de sua penitência, então ele vai fazer porque quer fazer. Então ele vai fazer na plenitude de sua consciência, na plenitude de sua vivacidade, ele vai rolar a pedra do pé da montanha até o cume e assim sucessivamente. E ele vai se motivar a fazer isso porque ele quer fazer isso. Porque ele deseja fazer isso. Não mais porque ele é punido. E ele não faz mais isso reclamando. E ele não faz mais isso esbravejando. E ele não faz mais isso reclamando de que isso não faz sentido. Como quem carregasse a pedra antes e dissesse: eu entendo,
meu Deus, olha só que vida miserável, olha só a falta de sentido, ou porque não, mesmo não tendo sentido algum, ele simplesmente carrega a pedra até o topo e faz mesmo sabendo que não tem sentido. Mas agora, não porque é uma penitência, não mais reclamando, não mais tentando buscar algo agradável ou querendo suicidar-se desse absurdo. Ele, como forma de revoltar-se contra os deuses, como forma de revoltar-se contra a sua penitência, ele transforma a sua penitência numa vontade. Então, diante da vida e diante da morte, diante do acaso, diante do absurdo, nós não temos escolha. A única escolha que nós temos é viver plenamente tudo isso que nos é colocado. É viver plenamente, vivazmente, com vivacidade tudo que nos é colocado. Porque aí é quando nós estamos enganando o absurdo da existência. É quando nós estamos transformando o absurdo da existência na nossa própria vontade. Essa seria basicamente a defesa de Sísifo, é o que ele chama a defesa de Albert Camus, utilizando o mito de Sísifo, que é o que ele vai chamar do homem revoltado. O homem revoltado é isso, é a postura do Sísifo, é a nossa postura de, então, diante das nossas impossibilidades, com o universo, com a existência, então nós tomamos consciência disso e fazemos porque queremos. Não fazemos pela punição, nem fazemos reclamando, nem queremos buscar algo agradável, nem queremos suicidar-nos de alguma maneira, de nenhuma das três formas que o Camus citou. Mas agora nós queremos carregar a pedra até o topo e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, da forma mais plena, da forma mais vivaz possível, como quem engana o absurdo, como quem engana os deuses. Consegue entender? Isso é o que o Albert Camus vai chamar do homem revoltado. O homem revoltado não é aquele que encontrou um sentido para a sua existência, mas é aquele que consegue entender plenamente o absurdo da existência. É aquele homem que agarra-se com unhas e dentes no absurdo da existência, aceita o absurdo da existência e vive o absurdo da existência. Não uma aceitação conformada, não uma aceitação passiva, não uma aceitação submissa ou uma aceitação resignada. É uma aceitação consciente, é uma aceitação ativa, é uma aceitação proativa diante da existência. É como se eu estivesse dizendo para vocês, olha, o que não tem remédio, remediado está, ou as coisas são assim, elas são como são, e vamos tocar desse jeito. A gente não pode alterar nada, e as coisas são assim. E é assim que as coisas estão postas, é assim que nós vamos tocar, então. Sobretudo diante daquilo que nós não podemos mudar. Então, essa é a ideia também do homem revoltado. E o Albert Camus vai dizer, olha, o homem revoltado é aquele homem, então, que percebe que ele não pode suicidar a si mesmo, ele também não pode, então, se ele não pode suicidar a si mesmo, ele também não pode assassinar o outro, que é querer passar um sentido de vida ilusório, seja por meio político, filosófico, ou mesmo matando fisicamente essa pessoa. Por quê? Se ele teve o direito de agarrar-se no absurdo da existência, tomar consciência disso, verdadeiramente, então, ele também pode, ele também não deve impedir isso do outro.
Então, o homem revoltado, ele tem uma possibilidade de engajamento coletivo também. O homem que vive no absurdo, diante do espanto do absurdo, diante da negatividade do absurdo, ele está isolado. Mas o homem que positivamente se engaja na revolta diante do absurdo, ele tem a possibilidade de viver coletivamente e trazer isso para os outros seres. Tá? Então, em alguma pequena medida, a gente pode dizer que existe aí uma ética camusiana, né, do Albert Camus, ou camisiana, né? Se é que existe uma ética, se é que podemos chamar ele de filósofo. Mas o que a gente pode concluir é que o Albert Camus talvez não fosse um filósofo formal como os outros, em que descrevia sistemas lógicos e propunha-se a solucionar problemas. Mas a gente pode entender que sim, o Albert Camus era um grande pensador e um filósofo que mais pensava e criava do que lia, do que criava sistemas. Era um filósofo criativo, era um pensador ativo e que nos deixa uma herança no seu pensamento, né? Muito interessante, que pode estar dentro da filosofia, pode não estar, mas ela é inegavelmente um pensamento muito interessante para a nossa existência. E